No programa de hoje estaremos recebendo a visita da doutora Yara Aidar Etienne Filazati. Doutora Yara é especialista em psicologia na saúde da PUC, terapia cognitiva Unicamp, professora universitária na ESANC, Campinas, nas disciplinas de gestão de pessoas, psicologia, comportamento do consumidor e liderança e plano de carreira. Ela atua na área clínica e na área de dependência química há 20 anos e também no consultório e em centros de tratamento, como a Clínica Feminina Life. E o professor, vamos chamar de professor, Etienne Filazati, diretor da Live, ele gosta muito de abordar os 12 passos, e agora há pouco estava até perguntando sobre essa experiência. Ele realmente, pelo tempo, se tornou um expert no assunto. E no programa de hoje estaremos abordando o tema dependência química, os tipos de intervenção. Mas antes de iniciarmos a nossa entrevista, nós vamos ouvir a palavra amiga do pastor Getúlio. E voltamos já. Cláudia Amâncio, equipe do programa Família, você assinante, que bom estar de volta. Eu quero trazer ao seu coração nessa noite a palavra de um homem, um profeta do Velho Testamento chamado Jeremias. Muitos o chamaram de profeta chorão. Mas esse não é o caso. Eu quero chamar a sua atenção para uma palavra de Jeremias no capítulo 17, versos de números 7 e 8. O texto diz assim: bendito o homem cuja força está no Senhor, cuja confiança está nele. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando o calor chegar, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. No que você tem plantado as suas esperanças? No que você tem plantado as suas energias e os seus esforços? Em que você tem confiado para alcançar as vitórias e resultados que você tanto deseja? Jeremias diz: bendito o homem cuja confiança está no Senhor. Você pode confiar em muita coisa, mas eu garanto para você que se não for no Senhor, tudo mais vai te decepcionar, tudo mais vai falhar em algum momento, mas aquele que confia no Senhor, esse não se decepciona. É interessante que Jeremias compara esse que confia em Deus como uma árvore que é plantada junto a águas correntes, plantada junto a águas que fornecem o necessário para que o solo produza o alimento, produza o frescor, produza as condições para que as folhas estejam sempre verdes, como diz o texto, para que no tempo da seca a árvore não sofra e para que os seus frutos sejam produzidos. Eu pergunto, você tem produzido frutos? Frutos que duram, que geram sementes, que produzem novos frutos? Ou os frutos que apodrecem rapidamente e se perdem? Eu não sei no que você tem buscado depositar a sua vida, mas o convite que eu quero te fazer é depositar a sua vida no Senhor. Confiar nele, esperar nele, se deixar ser bendito e abençoado por ele nessa confiança. Você não vai se decepcionar, você não vai ficar sozinho, você vai experimentar o que é vitória de verdade. Que ele te abençoe, que ele te guarde. Muito obrigado pela palavra, pastor. É sempre muito bom ouvir. Estava falando em princípio, falando dos passos, que o Etienne, ele é um expert em 12 passos, aborda realmente os princípios e exige da gente muito tratamento. Portanto, você, família, se tem um familiar dependente químico, não perca esperanças, porque há realmente vida após as drogas. Por isso, ficam muito atentos à nossa entrevista de hoje, com ambos os profissionais. E devemos e pedimos a vocês continuarem participando do programa, tirem suas dúvidas e se no programa de hoje você precisar tirar dúvidas, por favor, entre em contato conosco através do nosso e-mail programabc@netserviços.com.br ou pelo hotline 11 9 73 18 84, é isso mesmo? 36. Às vezes a gente dá uma esquecidinha nos números do telefone. E desse outro lado nós temos uma especialista em dependência química que vai tirar as suas dúvidas. Portanto, se tiver dúvidas, entre em contato conosco, que nós temos 2 profissionais hoje que vai tirar suas dúvidas. Tudo bem com vocês? Como vai?
Tudo bem, obrigado. Às vezes eu fico rouco, às vezes eu troco aqui um nome meio assim diferente, não é? E aí, o da Yara é muito mais fácil falar. O seu nome tem alguma origem? Etienne é francês e o Felizati italiano. Caramba! E os seus pais, de onde são? São brasileiros, mas os avós italianos. Perfeito, Tem uma escolha, os nomes quando vêm assim um pouquinho mais sofisticados, diferentes, tem alguma origem. Às vezes é personagem de livros, de novelas, de filmes que os pais acabam admirando. Mas, sabe, falar no caso de dependência feminina, e hoje a gente sabe o quanto as famílias lutam e procuram essas casas, por isso que eu falei que hoje é um programa até especial, porque nós vamos falar com pessoas que hoje lidam com uma certa até dificuldade, porque trabalhar com mulheres, a gente sabe o quanto é difícil e como é difícil de se encontrar uma casa. Então eu gostaria, né, que você começasse, tia Helene, falando um pouquinho, como é a sua casa? É um centro de tratamento especializado em mulheres somente, então não é misto, a gente só trabalha com mulheres. Estamos há 5 anos nessa luta, porque o paciente feminino ele tem uma demanda diferente da masculina. Temos uma equipe multidisciplinar muito grande, trabalhamos com todas as modalidades de internação, voluntário, involuntário, compulsório, e um trabalho bem difícil, como o senhor falou, bem complicado mesmo. Dá um pouco de trabalho, Yara? O trabalho com as mulheres é diferente do trabalho com os homens. As mulheres têm uma maneira de pensar mais prolixa e ela tem bastante porquês, né? E de alguma maneira a necessidade de conseguir dar certo pelos próprios meios é um pouco maior do que a gente encontra quando trata os homens, né? Então isso dificulta um pouco o tratamento e a simplificação, né, da explicação do que é a dependência química, às vezes demora um pouco mais para ser compreendida pela interna, pela dependente química. Sem dúvida. Nós estamos comentando assim vários tipos de tratamentos, não é? Você poderia citar, principalmente para mulheres, se realmente há essa variedade, porque a gente sabe que mulher, ela se degrada. Então, não sei até realmente quantos tipos de internações teríamos para esse segmento. No seu modo de lidar, no seu ponto de vista, quais seriam as modalidades? Pela lei brasileira, nós temos 3. Compulsório, involuntário e voluntário, regendo pela lei 10.216. O voluntário é quando o paciente sente a necessidade da intervenção e que realmente chegou vamos falar, ao fundo de poço. Nós temos também o involuntário, é quando a família percebe a degradação, a repetição do padrão doentio e a não adesão a um tratamento ambulatorial. Um médico, um psicólogo, um grupo de autoajuda, narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos. Quando não há essa adesão ambulatorial, a família pode optar por essa internação involuntária. Então, um parente assina e faz a internação contra a vontade do paciente, para dar o tempo da retirada da droga, para que a pessoa consiga pensar, e eu posso lhe assegurar que a maioria se transforma em voluntário rapidamente, porque a droga não deixa o pensamento da pessoa, o pensamento normal. E nós temos também a modalidade compulsória, que é quando a justiça tem que intervir. Para um morador de rua que está se degradando, não tem condição de pagar, ou quando uma pessoa abandonada pela família, quando ela causa problemas, um acidente, uma necessidade de intervenção do poder público. O poder público vai lá, um juiz determina a modalidade compulsória e ela é encaminhada para uma clínica, contra a vontade também. Perfeito. Normalmente essas pacientes que vos procuram, muitas delas já tentaram fazer tratamento, por exemplo, via CAPS ou outros centros de referência que o Estado propicia, ou a cidade,
Como vocês veem esse tratamento que, em grande parte, para a mulher, não dá certo? A mulher tem uma característica que é totalmente diferente do homem, que é a família, ela protege muito mais a mulher. Geralmente a mulher é a mantenedora da casa, não financeiramente, mas que tudo funcione, a limpeza, a comida, a organização, ela cuida dos filhos, ela encaminha os filhos para a escola, e isso é uma justificativa que ela tem, que ela está funcionando. Então, isso eu posso usar, eu posso usar álcool ou qualquer outro tipo de droga, porque eu estou dentro da minha casa e estou num ambiente mais seguro. Com isso, a mulher vai ficando, ela começa a se degradar muito mais que o homem num ambiente fechado. Então a família protege mais, esconde mais, há muito mais vergonha. A sociedade ainda é muito machista. A Yara acho que pode falar muito melhor disso que eu, mas a sociedade ainda é muito machista e a mulher fica muito escondida dentro de casa. Ela vai para a internação quando realmente é o fundo de poço. Isso para a gente que trata é ruim, porque muitas vezes alguns casos já estão no estágio muito avançado. Não que não haja tratamento, mas é muito mais difícil. O convencimento do paciente que usou ao longo de uma vida inteira ou de um paciente que está no começo do seu uso é um trabalho muito menor. Assim, a eficácia é muito maior também. Em relação ao CAPS, né, muitas vezes não há adesão por conta de uma autossuficiência. Né? Então, quando a mulher ela mantém algumas atividades que é a função dela na sociedade, fica justificado a não necessidade de tratamento. Então, não que o trabalho e a assistência, o tratamento oferecido pelo órgão público ou pelos CAPs não seja eficiente, mas há uma dificuldade de aderir ao tratamento, porque voluntariamente ela tem que se disciplinar e comparecer às terapias, ela tem que refletir sobre o problema que ela tem, então ela fica um pouco dispersa, perde um pouco o foco de uma necessidade, às vezes, urgente de começar o tratamento. Então, aí o que resta fazer é uma internação para que ela consiga se dar conta, né, de que a vida dela está... perdendo domínio. Isso, completamente. O Etienne comentou agora, até assim, em parte, as dificuldades que elas encontram para procurar tratamento. Você vê outras dificuldades que não dão esse suporte para realmente a mulher procurar, porque a procura entre homens e mulheres é gritante. O homem, assim, enquanto você recebe 20, 30 telefonemas, você encontra um telefonema de mulher. E a gente sabe que, na prática, não é isso que ocorre. Porque como é que você vê a procura de homens assim é tão grande e mulheres é tão escasso? Tanto é, haja visto que não tem casas praticamente femininas. Como é que você vê? A oferta baixa de casas femininas é pela dificuldade de tratar as mulheres e também o que você me perguntou por que, desculpa? Elas não vão não procuram com a mesma frequência ou próxima dos homens? Há uma discriminação, né? Então, vivemos numa sociedade ainda um tanto machista e as mulheres, a sociedade, ela discrimina, né? A mulher, é feio uma mulher que depende de substância psicoativa, então a família esconde, né? E essa pressão social, né, que discrimina, acaba gerando também uma autodiscriminação. É como se ela também não precisasse disso. Ou ela vai envergonhar a família, então ela fica guardada. A gente sabe de muitas situações onde a dependente ela fica guardada em casa e a necessidade de utilização de substância é suprida até por pessoas que convivem com ela. Isso. Você vê assim, Tiene? Então, temos muitos casos que elas são mantidas dentro da sua própria casa, falam assim, eu vou levar a droga que a família, o marido, a mãe, o pai, provê a droga justamente para ela ficar. Porque não quer muitas vezes que ela perca o vínculo com o filho, porque geralmente
dependendo da progressão da vida, ela tem uma criança, e para não tirar, para não ter o desligamento entre a mãe e filho, o pai, o marido, prover a droga para que ela fique mais tempo dentro de casa, e assim a gente vai esticando o uso. Isso é horrível mesmo. Mas, por exemplo, na comunidade, no centro terapêutico, vamos dizer, de vocês, Sim. qual é o maior índice dessas pessoas que venham pela família ou pessoas, como você disse, que chegam ao fundo do poço e que já não tem mais esse amparo da família? Pela família. Por enquanto, ainda pela família. Porque a família ela vai continuar tentando, ela vai tentar manter a pessoa com uso em casa durante um período. Chega um período que infelizmente não há mais controle, mesmo com a pessoa levando a substância. Chega um momento que a família tem que intervir. E, geralmente eles chegam muito desgastados. A separação por exemplo, de um pai para uma filha é muito complicado. A mulher é mais carente e ela tem umas necessidades diferentes do homem. O homem ele se resolve, parece que muito mais fácil. O ambiente familiar com um usuário masculino, ele parece que ele se resolve mais fácil do que um ambiente feminino, quando tem um paciente feminino. É uma atmosfera muito complicada. É possível, do homem, é possível tratar do assunto sem nenhum tipo de preconceito, é mais direto, né? Para a mulher, para a família, admitir que não conseguiu orientar bem, né, a menina, ou não consegue, o esposo não consegue intervir de uma forma eficaz junto à esposa, que não faça ingestão de álcool ou utilize drogas, é mais demorada, né? Porque ainda existe aí uma resistência muito grande da família admitir que não consegue resgatar essa vida. E aí sim pedir ajuda para especialista ou para quem já trabalha na área há algum tempo. Então, para que não se chegue nisso, como a família então poderia identificar e não chegar? É muito importante, telespectador, essa colocação da Yara e do Etienne. O Etienne, de vez em quando, vai até o final do programa eu falo certinho, Etienne. É muito importante essa colocação de ambos, porque eles estão dizendo que precisa chegar, a família desgastar, serem patrocinadores para se tomar uma atitude. Então eu vou pedir a eles que coloquem assim uma forma mais preventiva de perceber esses comportamentos que já vai levar a isso. Então, para não chegar realmente ao fundo do poço, quais as dicas, quais os fatores que a família poderia já estar percebendo para intervir, para não chegar aonde se chega? Porque realmente são situações tristes que a gente recebe. É verdade. E o que a gente consegue observar é que, com hoje a vida bastante atribulada, as pessoas têm uma interação muito menor na família. Então, conversam menos, se olham menos, sabem menos uns da vida dos outros. Então, a interação familiar, ela fica mais arejada, vamos dizer assim, né? As pessoas não se conversam tanto. Então, vamos dizer, as jovens, né? Os pais, quase que uma orientação. É importante que os pais conversem com seus filhos, saibam onde eles estão indo, quem são os colegas, a disposição das famílias receberem os amigos dos filhos em casa, conversar, saber o que faz, ter esse grau de interesse que hoje o nosso sistema de vida às vezes não permite, porque é mais alguma coisa a fazer, né? Porque educar filhos não é uma coisa muito simples, né? Não é fácil. Então, conhecer, conversar, verificar quais são os locais que estão frequentando, a escola, como é que andam as lições, enfim. Isso pode ser um sinalizador de que, por exemplo, não está tendo um bom rendimento na escola, ou o tipo de conversa que as jovens têm, né, com seus amigos, né? Então pode ser um sinalizador de que algo não anda bem. E também uma mudança de comportamento, né? Pessoas que são mais introvertidas passam a ficar um pouco mais
extrovertidas ou agressivas, né? Ou então ficam muito mais introvertidas. Então há uma mudança radical no comportamento e começa a ocultar muito mais, né, coisas que fazem, alguns comportamentos dos familiares. Então começa a ter um isolamento na família, né? Isso não importa a substância que esteja usando. Não importa a substância que esteja usando. O fato é que o comportamento muda-se muito. Muda. E um filho não muda um comportamento assim de um dia para o outro. Não. Sem ter algum tipo de problema, correto? Isso. E se os familiares não estão acompanhando, né, ele não consegue notar. Quando vai notar que, né, esse jovem está com problemas, já isso está acontecendo há bastante tempo, né? Então, esse é uma forma de prevenir e pedir ajuda logo que... Aos profissionais. Começar a se manifestar dessa maneira, se aproximar, conversar, manter um diálogo, que isso anda um pouco prejudicado entre os familiares, né? E com as pessoas mais adultas, né, eu acredito que é não ser tão permissivo com o exagero. Hoje existe um consumo, por exemplo, de álcool, que é uma substância lícita, muito grande, né? Uma permissão para se consumir álcool de uma maneira absurda, né? Quando um jovem diz, vou comprar 1 litro de alguma coisa, né? De alguma bebida, e às vezes eu pergunto assim, e quantas pessoas vão fazer uso dessa bebida? Com um grau alcoólico elevado, né? 3 pessoas, 4 pessoas, né? Então isso já foge, né, do normal, vamos dizer assim, ou de uma utilização ou consumo social. Então começa a chamar a atenção. E as pessoas mais adultas, é importante também que se acompanhem, que se converse sobre isso, né? A ingestão de álcool hoje é uma coisa absurda. Sem dúvida. Absurdo. A gente vê pelos números de acidente com pessoas, né, que fizeram ingestão de álcool, comportamento em festas, né? Porque o que é importante muitas vezes, sem nenhum tipo de preconceito, mas em festas é enlouquecer completamente, né? Ou ter comportamentos bizarros, enfim, né? Então é importante perceber aí que alguma coisa está acontecendo de errado. Etienne, no caso, na sua comunidade, uma vez que você tem uma quantidade razoável de moças, fatores assim que você detecta, como a Yara está colocando, que ela percebe, o que você percebe mais? Que é a falta do afeto da família, desse discurso, de se conhecerem o script de cada um, limites. O que você nota mais? Ou uma carga genética, ou os próprios exemplos da família, ou você percebe que realmente falta isso que a Yara está colocando, o diálogo, de estar participando da vida dessas pessoas? Ou não tem modelo? Tem muito. A maioria delas não tem estrutura familiar. A maioria delas é uma estrutura familiar com algum dos pais ausente, pai ou mãe ausente. A maioria delas, nós notamos que elas são carentes por natureza, porque acreditamos muito do fator de uma doença, e essa doença ela vai se manifestar em algum caminho, não só com o uso da droga. A doença da adicção ela se manifesta em algum ponto. A gente costuma falar que tem um pequeno desvio. O ser humano, o adicto, ele faz um pequeno desvio para o lado e começa a demonstrar certos comportamentos. E se você não está junto, próximo, com diálogo, igual a Yara falou, a probabilidade dele construir um adicto e uma pessoa, um dependente químico, é muito grande. Mas a maioria é falta de estrutura familiar, isso eu posso dizer. Classe social, a droga está em toda a classe social, não tem como falar. Idade, todas as idades. Então, o fator principal é a estrutura familiar. Perfeito. E como desmistificar, então, a internação? Internação, ela a gente pode classificar como a última atitude. Eu acho que primeiro deve ser tentado o tratamento ambulatorial, CAPS, uma referência. Em cidades pequenas, com menos de 70 mil habitantes, nós não temos CAPS no Brasil. Então, buscar a saúde mental do seu município,
a sua audiência é para o Brasil inteiro, então assim, município pequeno, vai na saúde mental. A saúde mental vai te encaminhar diretamente para um médico e um especialista. Cidades maiores, o CAPS, que é uma belíssima referência. Caso não haja adesão, grupos de autoajuda também são sensacionais. É importante frisar para a família que grupo de autoajuda é de graça. Qualquer um pode ir a qualquer momento, entrar e sair a qualquer momento, isso é muito importante. Tanto para o adicto como para a família. Claro, para a família também, o tratamento familiar é importantíssimo. O grupo de autoajuda, Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos, o índice de recuperação deles é altíssimo. Caso o paciente não consiga adesão em nenhum desses tratamentos, aí sim é hora de intervir com a internação. A internação, a gente tem muito costume de falar que é uma coisa brutal, porque geralmente a pessoa não quer, mas não é. A gente precisa tirar a droga para a pessoa poder pensar. A quantidade de pessoas que chegam involuntárias, de ambulância, de resgate, e depois de 10, 15 dias, com condição de pensar, com uma alimentação adequada, com carinho, amor e respeito, ela consegue ver o que eu estava fazendo com a minha vida. Então, assim, dar uma chance. E a internação é a última mesmo. Chegou assim, pode ser que não seja na primeira. A gente tem que falar isso também. Algumas vezes, o lapso não faz parte da recuperação, mas faz parte da doença. Processo, sem dúvida. Então, o importante é não desistir, porque é um ser humano que é carente, que necessita de atenção e que geralmente se caracteriza por ter um excelente coração. São pessoas especiais, que têm uma dificuldade muito grande de viver. Esse é o problema. Parabéns, gostei da definição, hein, Yara? É verdade. Falou com muita propriedade. Quando a gente convive com esse povo, a gente se apega e sente muito carinho na sua fala. Eu acho assim que é imprescindível o profissional ter esse respeito e esse amor. A Yara estava falando logo de início do tratamento, assim, ou melhor ainda, das pessoas que convivem com esse público, se não tiver o amor, não é? Esse cuidado, não falar, não pode nem ser nem muito severo, nem radical, tem que ser assim, usar os dois lados. Tem que ponderar sobre o limite, né? O limite, a firmeza e ter um amor imenso e uma disponibilidade de compartilhar amor, porque é através do amor que as pessoas são resgatadas. Não existe vínculo se não tiver o amor, né? Eu gostaria de fazer só um comentário a respeito da desmistificação, né? Eu acho que nós vamos ter que dar uma pausa para o nosso intervalo, okay, para você não perder. Eu sei que o bate-papo está muito gostoso, continue. Se você tiver um familiar dependente, você está com dúvida, então tire suas dúvidas. Entre em contato conosco, que temos 2 profissionais aqui para tirar a sua dúvida. Voltamos já, mais um momento. Você sabia? Os neurônios recebem e transmitem mensagens em uma velocidade de aproximadamente 320 km por hora. Você tem muito para aprender além da sala de aula. Conectar pessoas estimulando a troca de conhecimento. O NET Educação contribui com a qualificação e o desenvolvimento da educação e agora traz novidades para ampliar o aprendizado. Integração com as redes sociais, grade televisiva NET para os professores aprimorarem suas aulas, mais colaboração, interatividade e troca de conteúdos. Acesse e aproveite gratuitamente esse mundo de conhecimento.